Cavada. Virilha Cavada. Fala, meu povo! Está começando mais um podcast Virilha Cavada. Eu sou o Andy e hoje estou aqui em mais um episódio para falarmos sobre a solidão da mulher negra. E para me ajudar nessa temática, eu trouxe a minha amiga, a maravilhosa Catiana Nogueira, que é baiana, canceriana e que faz aniversário no mesmo dia que eu, por sinal. Que é psicóloga, psicoterapeuta, especialista em desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar e atualmente ela é membro do Conselho Regional de Psicologia da Bahia e que também é uma mulher preta e que tem propriedades, espaço de fala para podermos discutir sobre esse tema. Lembrando que os episódios do podcast Virilha Cavada estarão disponíveis em todas as plataformas digitais e no nosso canal do YouTube todas as segundas. Para interagir com o nosso podcast, basta apenas enviar o seu áudio de até 1 minuto ou a sua mensagem através do e-mail podcastvirilhacavada@gmail.com e nos sigam também no nosso Instagram, @podcastvirilhacavada. Todas as terças são postados nos stories as sugestões dadas no quadro Que Demais, Que Delícia, que foi ao ar na segunda anterior. E nas quartas tem um box de pergunta para os episódios seguintes que serão gravados. Então vocês podem mandar suas dúvidas, sugestões, recados. Se quiser mandar um beijinho também, eu vou adorar. Pode mandar. Tchê? E se você gosta desse podcast, acompanhe também o nosso canal no YouTube. Basta apenas procurar podcast Virilha Cavada, que lá você vai encontrar todos os episódios que estão disponíveis nas outras plataformas digitais, só que em formato de vídeo. Aproveitando também, gostaria muito de pedir para que vocês se inscrevessem no canal. Eu não tô pedindo, eu tô implorando. Gente, ajuda esse podcast. Ajuda a gata a pagar os boletos dela, que não tá fácil pra ninguém, viu? Aperte o sininho, ative as notificações, não custa nada, é de graça. Corre lá e dá uma força pra irmã, sonsa. Muito em breve teremos novidades nesse podcast, então fiquem ligados. Muitos quadros novos estão a caminho e que vocês vão ficar pretéritos quando vier ao ar. Aguardem e verão. A mulher negra é marcada historicamente pelo racismo, machismo e sempre foi tratada sem humanidade e, na maioria das vezes, sem direito até ao amor. Desde o período colonial, a imagem da mulher negra é objetificada, hipersexualizada e tratada como um pedaço de carne à venda. Não é à toa que em todo o processo de miscigenação do Brasil tem como base o estupro a essas mulheres. Cabe também sinalizar que esse processo de estigmação também se perpassa no homem negro, que vivenciam questões semelhantes às das mulheres negras. A gente não pode esquecer que o padrão em que vivemos atinge todas as pessoas. Na série Atlanta, tem uma passagem em que retrata muito bem essa situação. A amiga da Vanessa está numa festa na casa do Drake e de repente ela surta ao ver um homem negro famoso com uma mulher branca. Ao ficar a sós com essa mulher branca, ela diz o seguinte: "Não finge que você não sabe o que está acontecendo aqui. Você tem todas as vantagens do mundo para ser uma mulher boa. Aqui tem várias garotas negras, mas você não vê o Brad Pitt tentando paquerar a Shonda Rhimes. Procure por mulheres bonitas no Google e veja o que aparece." Essa passagem não é para levantar a questão de relacionamentos interraciais, não é nada disso. Isso é apenas uma oportunidade para analisar o processo histórico que rejeita a mulher negra como um ser humano, digno de afeto e as colocam como um objeto sexual. Existe uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, que demonstra que as mulheres negras são as que menos casam. E de acordo com a filósofa Djamila Ribeiro, todos esses números e dados mostram que esse não é um problema individual, e sim estrutural. O amor é um sentimento que é construído quando falamos em autoestima. Nós aprendemos a amar de um certo modo e nos acostumamos a retribuir esse amor do mesmo modo que recebemos, ou achamos que somos dignos de receber. Dentro desse espectro, a solidão da mulher negra não está isolada somente aos relacionamentos amorosos, mas também entra nos processos de maternidade, na infância da criança negra, que é evitada, nas brincadeiras no recreio, e principalmente por ser a mulher negra que sempre está por trás da mulher branca, que é prioridade na nossa sociedade. Não sei se vocês sabem, mas a primeira pessoa vítima fatal de coronavírus no Brasil foi uma mulher negra, uma empregada doméstica, no Rio de Janeiro. Então, para conversarmos sobre tudo isso, trouxe hoje nesse podcast a minha amiga maravilhosa, Catiana Nogueira. Vem pra cá, Catiana, vem pra cá, minha linda. E aí, Cati, minha linda, tudo bom com você?
Tudo bem, e você, Andy? Como está? Graças, minha linda. Kati, primeiro de tudo, eu gostaria muito de te agradecer pela sua presença, por você aceitar esse convite. E eu quero que você saiba que pra mim é mais que uma honra ter você participando desse podcast hoje, nesse tema que é um tema tão especial e que precisa ser discutido. Então, muitíssimo obrigado por aceitar participar hoje desse episódio, viu? Eu que agradeço o convite, né? É sempre bom dialogar sobre não só essa temática em específico, né? Mas falar dentro deste contexto também que nós estamos vivendo, em que as discussões das questões de raça, né? Elas estão, apesar de já ser amplamente discutida há muitos anos, mas dentro do contexto de pandemia se tornou muito mais evidente. Evidente, né? Então, isso é verdade. A gente dialogar sobre esse tema neste momento também é muito pertinente. Exatamente, e é sempre importante a gente dar voz para quem precisa, né? E é o que eu sempre falei, assim, esse podcast tem muita bagaceira, tem muita baixaria, mas o espaço para as minorias sempre vai ter, e é algo que, assim, eu faço questão que sempre tenha. E Kátia, assim, pra gente dar um pontapé inicial, para quem não te conhece, fala um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história, sua carreira como psicóloga. Bom, prazer, né, para as pessoas que estão nos nossos ouvintes aí. Eu me chamo Catiana, sou uma mulher preta, uma mulher negra, e dentro do meu lugar de fala, é importante falar isso, porque eu de fato só me descobri como uma mulher negra a partir dos 26 anos de idade, quando eu passei pelo processo de transição capilar, né? E isso foi muito significativo porque mudou a minha visão sobre diversas coisas e temáticas, a qual são importantes hoje que eu percebo discutir, trabalhar também na minha prática profissional, mas também dialogar com as pessoas sobre este tema. Enquanto carreira, né, o meu estilo de trabalho e toda a minha formação, a busca por conhecimento, ele surge aí dentro do espaço de formação da graduação, quando eu começo a participar de atividades do movimento estudantil, e isso me proporcionou ter um olhar e um conhecimento para além do que a graduação permite, né? E aí, depois da formação, eu retornei para minha cidade natal, que é Carinhanha, no estado da Bahia. Então, sou baiana também, né? Nordestina. Aí, e aí, quando eu retorno, já retorno para atuação profissional mesmo. Então, atuei trabalhando no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. Trabalhei no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que são equipamentos da Política Nacional de Assistência Social, né? E atualmente eu estou atuando aí mais na parte clínica, com atendimentos presenciais e atendimento online. No campo também da docência, dou aula para o curso de psicologia da Unifaf e sou conselheira do CRP 03. Continuo residindo no estado da Bahia e essa residência minha agora é na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. É interior, não é? Sim, é interior, fica próximo mais da região do Tocantins, próximo também lugar acessível para Goiânia, Brasília, né? Então, é oeste da Bahia. Maravilhosa, babadeiríssima como sempre, hein, Kati? Tem que ser. Claro, sempre. E, Kati, como você descobriu esse tema da solidão da mulher negra? E quando foi que você decidiu se aprofundar mais nesse assunto? Esse tema ele surgiu quando eu participei de uma roda de conversa voltada para as mulheres, né, que falava especificamente sobre feminismo, num evento que eu participei do acampamento do Levante Popular da Juventude em Minas Gerais. Esse acampamento ele tratava dessa temática e aí em determinados momentos começou a surgir mais a temática negra, né? E uma moça foi e falou sobre essa terminologia, a solidão da mulher negra. E depois eu fui percebendo que tinham diversas mulheres que estavam trazendo em suas falas sobre isso, tinham muitas mulheres negras, né, nessa roda de conversa, e me deixou curiosa, eu fiquei curiosa sobre o assunto, porque é algo que eu nunca tinha visto falar sobre isso.
E aí foi quando eu retornei, comecei a fazer aquelas buscas na internet, e aí eu encontrei um livro da Ana Cláudia Lemos Pacheco, que fala sobre esse assunto, né, da solidão da mulher negra. Assim, eu confesso pra você que eu nunca tive contato com esse assunto antes, até você comentar em uma ligação que a gente fez esses dias atrás. E quando eu decidi fazer esse podcast, e aí a gente tava conversando sobre isso, você me mandou aqueles temas, alguns materiais para que eu pudesse pesquisar e tal, e eu fiquei extremamente chocado com o que eu vi. Eu acredito que é de extrema importância a gente falar sobre isso. E assim, Kati, existe algum estudo que explica essa herança deixada de que a única opção que sobra para a mulher negra são apenas os trabalhos domésticos servindo pessoas brancas nos dias de hoje? E assim, eu te pergunto isso porque tem esse estigma que muitas vezes acaba sendo parecido com o que as mulheres trans ou travestis acabam passando, de que o único espaço que cabe para elas são os de cabeleireira, maquiadora ou até a prostituição. Então, onde existem, né, vários estudos que remetem a essas reflexões, porém eu quero trazer um em específico da Bergman de Paula Pereira, que tem como título aí de Escrava e Empregadas Domésticas, a dimensão social e o lugar das mulheres negras no pós-abolição. No seu estudo, ela vai relatar sobre o pós-abolição e o trabalho doméstico exercido quase que exclusivamente pelas ex-escravas. Então, por mais que a gente fale, né, que a nossa história ela é contada de um jeito interessante para as pessoas que a ouvem, mas para a população negra em si, é uma história que há uma negação, né? Dentro desse processo histórico todo escravagista. Então, nesse estudo, a Bergman ela vai trazer aí que, inicialmente, esse trabalho doméstico, ele não foi só função exclusiva das mulheres ex-escravas, né? Muitos homens ex-escravos, eles já exerciam isso, mesmo antes da oficialização do fim da escravidão no Brasil. E aí, quando a gente fala sobre isso, cabe ressaltar também que esse trabalho doméstico, ele era composto por várias atividades. Então, isso reforça o quê? Que o fim da escravidão, ele trouxe aí novos arranjos para que essas mulheres continuassem a exercer as mesmas atividades que antigamente eram exercidas no período escravagista, né? Então, só apenas deixaram de ser escravas domésticas, aprisionadas e passaram a ser empregadas domésticas. Sim. E aí, neste sentido, a gente precisa entender qual é a atual condição de empregada doméstica que nós temos no Brasil. Essas mulheres negras, elas estão inseridas em que tipo de trabalho? Na maioria das vezes, esses são trabalhos subalternos. E aqui a gente entende esses trabalhos subalternos como aqueles condicionados de dominação e exploração. Então, eu tenho a empregada doméstica na minha casa, mas eu quero que ela cuide do meu filho, que ela passe a roupa, que ela lave tudo, que ela deixe a comida pronta, que ela pegue meu livro para ler. Então, um processo de dominação e exploração. Eu peço para que exerça várias atividades e nos anos finais agora assim, do século XIX para o início do século XX, mais de 70% da nossa população economicamente ativa, fruto de processo ex-escravo, estava inserido nesse trabalho doméstico. Então, a gente tem aí esse trabalho doméstico constituído das mais variadas atividades, lavadeiras, cozinheiras, babás, amas de leite, mucamas, que vem aí desse resquício que configurava uma estrutura social de trabalho muito diversificada, né? Algumas, elas trabalhavam em troca de casa e comida, e outras já teciam relações mais de contrato de trabalho, e que em muitos casos já eram estabelecidos como a prestação mesmo de serviços de diárias ou mensais. Então, hoje, na nossa contemporaneidade, a gente tem aí os serviços mais nesses formatos de diárias ou mensais. Só que eles ainda são pautados em formalidade, no laço de favor ou de compadrio mesmo. Eu estou apadrinhando você para você ter uma vida melhor. Então, por mais que o trabalho doméstico ele tenha aí uma luta para regularização, para que as empregadas domésticas tenham o regime CLT, todas essas condições que hoje em dia já é garantido, Sim. A gente tem aí essas questões ainda muito evidentes dentro do nosso Brasil. E aí eu trago em memória aqui uma notícia recente que aconteceu esse ano, especificamente da região da Bahia mesmo,
foi noticiada no site da Isto É, nos canais de reportagem do BATV, né, que foi sobre uma mulher que foi presa por suspeita de manter uma doméstica em condições de escravidão na Bahia. E aí essa mulher, ela foi condenada pela Justiça do Trabalho por manter a empregada doméstica por 35 anos sem salário na cidade de Santo Antônio de Jesus. Então isso, o que nos faz refletir? Que ainda continua, né, por mais que houve a libertação desses escravos, ainda existem pessoas que os mantêm nessas condições análogas à escravidão. O Ministério Público aí condenou essa mulher para pagar para essa senhora 170 mil por danos morais e direitos trabalhistas. E também reconheceu vínculo empregatício e valores referentes ao INSS, FGTS, pelos mais de 30 anos de serviço. E a doméstica de toda essa situação, né, de trabalho, ela mesmo assim ainda quis permanecer no local por condições de laços afetivos. Ela não quis ser resgatada porque ela disse que em troca do serviço que ela prestava, ela recebia moradia, alimentação e roupas. Então, isso nos mostra que ainda assim, na atualidade, nos setores agropecuários, regiões do interior dos estados brasileiros, principalmente nas regiões do Nordeste, a gente vai ter ainda assim muito trabalho análogo à escravidão. E, Kati, existe algum estudo que explica os motivos da solidão da mulher negra? E caso sim, qual o impacto que isso tem na vida delas no âmbito social e psicológico? Então, como eu disse anteriormente para você, né, sobre um estudo da Ana Cláudia Lemos Pacheco, eu vou trazer um pouco sobre esse estudo aqui para vocês entenderem sobre essa contextualização da solidão da mulher negra, né? Então, a Ana Cláudia teve uma reportagem em 2005, publicada na revista Veja, que trazia o tema Capitães da Solidão, com o subtítulo Pesquisa mostra quais são as cidades brasileiras com maior número de mulheres sozinhas. E aí essa matéria, ela mostrava nos dados do Centro das Políticas Sociais da FGV, que tinha como base o censo de 2000, e a partir dos 30 anos de idade, a taxa de solidão feminina aumenta e a do homem diminui. Em seguida, para aprofundar esse estudo, a Ana Cláudia ela vê uma reportagem também em 2005 do Globo Repórter, que trazia aí, né, ele é exibido toda sexta-feira na Rede Globo, e a matéria ressaltava esses vários tipos de solidão das pessoas que se sentem sós. Então falava da solidão afetiva das mulheres, das solteiras, daquelas que não contrariam a união estável na cidade da Bahia, e toda essa pesquisa dela, que foi gerada aí a partir do doutorado, acabou se transformando no livro e chama Mulher Negra, Afetividade e Solidão. Então a gente também tem um outro estudo que fala sobre a questão da solidão da mulher negra, e aí aqui na verdade eu vou trazer um texto em específico, que é os estudos da Bell Hooks, né? Ela também tem um texto que chama Vivendo de Amor, e que ela traz aí o impacto da escravidão no ato de amar e trata das emoções reprimidas como uma estratégia de sobrevivência. Então, isso ocasiona aí a gente compreender um pouquinho sobre essa questão dos estudos da solidão da mulher negra. A partir dessas duas reportagens, né, que a Ana Cláudia Lemos, ela identifica, ela começa a se questionar, mas espera aí, aqui está falando de mulheres solteiras, mas será que foi incluído aí também a questão de raça? Será que isso foi levado em conta? Então eu priorizo primeiro a raça ou eu vou só priorizar a questão da quantidade de mulheres que estão solteiras, né? Então a pesquisa surge a partir dessa reflexão. E dentro dos impactos, o que isso pode causar, seja em âmbito social e psicológico, no âmbito social, isso impacta nas diversas relações que essa mulher vem a construir, seja com parceiros ou seja em outros espaços. Mas especificamente a solidão da mulher negra, ela evidencia, né, um pouco mais a questão das relações amorosas. Mas dentro do contexto psicológico, isso pode ocasionar diversos diagnósticos para depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ideações suicidas e até mesmo alguns casos de dissociação em relação a esses efeitos psicossomáticos do sofrimento racial.
porque a solidão da mulher negra, ele é um tema que evidencia uma questão racial, né? Esse sofrimento ele é ocasionado por conta dessa condição de raça. Então, lidar com esse sofrimento psíquico causado pelo racismo e pelo machismo também é um desafio que se torna cotidiano na vida dessa mulher. Ela acaba tendo aí que atravessar por esses demarcadores, mas principalmente buscar profissionais que dê conta de manejar esses seus sofrimentos, né, levando em conta esses demarcadores aí de gênero e raça, né? Sim. E esses impactos podem influenciar no âmbito sexual e afetivo dessas mulheres por conta da solidão? Sim, pode impactar. A Bell Hooks, ela traz também, né, no texto dela, que para conhecermos o amor, primeiro nós precisamos aprender as nossas necessidades emocionais. Então, como nós fomos condicionados a achar que nossas necessidades não são importantes, nós acabamos não identificando e relevando isso como importância. Então, eu paro de pensar que o quesito sexual é algo importante para mim enquanto mulher. Eu paro e começo a negar que eu não posso ser uma mulher afetiva, porque desde o meu desenvolvimento, quando eu sou pequena, que eu caio e me machuco e choro, minha mãe vira e fala assim, olha, você é uma menina forte, você não pode chorar, mocinha não chora, né? Então eu vou tendo que ressignificar esse meu sofrimento, esse meu afeto. Eu não tenho ali de imediato um cuidado para dizer, olha, você machucou, vai passar, a mãe está cuidando, que é algo de uma forma afetiva. Eu já condiciono desde pequeno que precisa ser forte. Então, esse meu desenvolvimento no contexto afetivo, ele passa a ser transformado a algo duro, a algo que eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou desse jeito e que eu não posso me demonstrar frágil. Então, ser afetivo é como se eu estivesse demonstrando uma fragilidade minha. E muitas mulheres acabam proporcionando isso, né, nas suas vivências, nas suas relações. E no quesito sexual, a gente precisa ressignificar o prazer e diminuir a objetificação do corpo negro. Então, as mulheres negras, elas são hipersexualizadas. Por que elas são hipersexualizadas? Lembra que a gente falou do contexto histórico, né? Que esse contexto histórico traz um pouco dessas questões escravagistas. Então, isso também remete à condição da mulher negra. A mulher negra, nesse período, ela era uma mulher que só passava por uma situação de abuso. Tinha os coronéis que largavam suas mulheres, que na maioria que são mulheres brancas, e eles iam lá para a senzala para se relacionar com quem? Com essa mulher negra. Então, essa mulher negra, ela não tinha como se defender, ela não tinha como dizer não. Ela tinha sido comprada, ela estava lá para servir também nessa condição de prazer. Então, esse seu corpo, ele passa a ser um objeto de desejo. Então, hoje em dia, por exemplo, por que a gente tem uma globeleza? Ela traz essa hipersexualização desse corpo. É uma mulher negra, e aí ressalta a questão do peito, da bunda, do sorriso, do cabelo, né? De toda essa representação que é de um contexto histórico. Sim. E essas mulheres, muitas vezes, não, dentro do quesito sexual, ela também quer ter esse poder de sentir prazer, de ser desejada, mas sem ser objetificada. É algo um pouco complexo, mas é algo no sentido de que a relação ela precisa ser construída a dois, no quesito de que essa mulher ela também possa ser amada. Essa mulher ela tem o seu momento nessa relação que ela também possa ser desejada, mas que a pessoa consiga vincular esses dois quesitos, né, afetivo e sexual. E a Joyce Beth, ela também vai abordar sobre essa afetividade da mulher negra, dizendo que esse afeto é algo de ser construído na vida das mulheres. Então, isso acaba reforçando aquilo que eu disse, né? Então, a gente, na infância, passa por uma vivência que reprime tudo isso, e quando chegamos adultas e precisamos ressignificar isso, nós precisamos aí entender que esse afeto, ele precisa novamente ser construído na vida dessas mulheres negras. E aí, se a gente for levar para o lado tecnológico, né? As redes sociais, a gente achou que poderia facilitar esses vínculos, a criação dessas relações.
Só que ele passou a ser uma lógica quantitativa. Então, quando você entra num aplicativo, num Tinder, você entra nos aplicativos de relacionamento Badoo, né, que tem aí entre vários outros, a gente vê que a lógica ali ela é quantitativa. Ela vai reproduzir um comportamento mais de carência e de superficialidade, observados aí nessa vida offline. Então, isso acaba reverberando aí migalhas afetivas que não conseguem, de certa forma, inicialmente, fazer com que essas pessoas, principalmente essas mulheres, percebam que isso é um espaço de manipulação. Apesar da gente ter discussões no feminismo negro, né, de protagonizar que essas mulheres ainda precisam dialogar e debater sobre esse quesito, ainda há um caminho muito longo para se percorrer nessas discussões, porque no feminismo a gente tem aí a importância dessa liberdade sexual e entender que este corpo ele também é um corpo de prazer. Para o feminismo negro isso é um pouco mais complexo, né? Como é que eu vou falar corpo que é importante para o prazer, sendo que este corpo ele já é desejado antes mesmo de relacionar e ter um prazer? Então, ainda há mulheres, né, que precisam discutir e conversar um pouco sobre isso, né? E a gente acaba construindo aí uma autodefesa e boicotando, né, nas nossas relações essa invisibilização e o apagamento das pessoas. Então, a gente acaba aí reproduzindo ainda mais o que já foi desde cedo negado para nós, tanto no quesito sexual quanto afetivo. E são resquícios que a gente nota até hoje porque o Brasil foi o último país do mundo a se libertar da escravidão, né? É vergonhoso, mas é. Exatamente. E assim, você acredita que essa solidão também se dá por conta na dificuldade dos relacionamentos das mulheres negras? Ele, na verdade, é um dos fatores que impactam nos relacionamentos. Então, quando esse homem ele vai se relacionar, ele acaba preterindo as mulheres brancas, as mulheres magras, as mulheres que aparecem ter mais uma cara angelical, as mulheres que eles dizem que são para casar. Então, isso, de certa forma, acaba se impactando nos relacionamentos dessas mulheres negras, porque essas mulheres, elas acabam se inserindo em relações que talvez elas não queriam, mas elas acabam se sujeitando a essas relações por medo de ficar sozinha, por medo de talvez não ter uma relação, né? Então, se a gente for pegar pela questão, exemplificando na questão de raça, um homem negro, muitas vezes, ele também é preterido. E aí ele vai e busca uma mulher branca para se relacionar, para esse processo de miscigenação, num processo de branqueamento. É como se eu quisesse ser aceito na sociedade, então eu vou lá e me relaciono com essa mulher branca. No quesito da mulher negra, essa relação ela passa a ser diferente, porque por mais que essa mulher negra ela seja desejada, tanto pelo homem branco como o homem negro, nenhum desses homens assumem o relacionamento com essa mulher negra. Então, essa mulher negra, ela fica como se fosse uma segunda opção. Ele relaciona aqui com ela, tem o contato sexual, mas ele não tem o contato afetivo. E essa mulher, querendo ter aí esse contato afetivo, querendo assumir um compromisso, querendo casar, né, ter uma vida a dois, ela muitas vezes acaba não tendo, porque esse homem larga no meio do caminho esse vínculo que estava estabelecendo com ela e passa a se relacionar com uma mulher branca na maioria das vezes. É muito raro que isso aconteça, que este homem se relacione com uma mulher negra especificamente. A maioria das vezes vai ser a mulher branca, magra, tem aí essa pele mais angelical, ou mulher, para eles são aceitas na sociedade. E a gente sabe que o Brasil é um país racista e que os homens eles vão dar preferência a ficarem, a assumirem suas relações com mulheres brancas, né? Tanto que, segundo o IBGE, a mulher negra é a que menos casa no Brasil, né? Sim, a mulher negra é a que menos casa. É a que acaba sendo, muitas vezes, a chefe de família também, por conta dessas relações aí que acontecem e que muitas vezes não têm as paternidades assumidas. Então, elas acabam liderando esse ranking aí.
também. Mas você acredita que a solidão da mulher negra também tem relação com o machismo? Sim, ela também está relacionada com o machismo, né? Mas também está relacionada principalmente com outros fatores estruturais. Então, a gente vai ter esses fatores relacionados à classe social, às questões de vulnerabilidades, né, que nós temos, né? Hoje, na questão do machismo, isso se evidencia no sentido de que essa mulher, ela acaba entendendo o seu lugar enquanto mulher, quando ela se aproxima desse feminismo, do seu poder, do seu lugar de fala, da sua representatividade enquanto mulher, por buscar os seus direitos iguais, né, perante a esses homens, mas isso dentro da estrutura, ele ainda acaba impactando, porque essa mulher, ela pode, dentro da estrutura, por exemplo, do trabalho dela, conviver com outras pessoas e que essas pessoas a deixam isoladas, não se relacionam, não se aproximam, né? Então isso também acaba ligado e dando preferência aí para esses homens. Mas não é só a questão com o machismo. O machismo, ele é um dos fatores, né, desencadeantes também, mas ele também vai estar relacionado a essas outras estruturas de fatores aí da nossa sociedade. Certo. E, Kati, como uma mulher negra, você já sentiu essa solidão ou dificuldade nos relacionamentos? Já senti sim, Andy. Inclusive, eu, quando fui buscar e aprofundar mais as leituras sobre a solidão da mulher negra, eu comecei a revisitar os envolvimentos, né, as relações que eu tive, para eu poder entender se de fato eu me sentia assim, eu me identificava assim, né? E aí, a cada vez mais que eu me aprofundava na leitura, eu constatava que de fato eu vivencio a solidão da mulher negra, né? Na maioria das vezes, pessoas sempre me perguntam: nossa, Katiana, você é uma mulher tão bonita, uma mulher trabalhadora, uma mulher independente, que busca seus objetivos, ainda solteira? Sim, ainda solteira. Por que solteira? Porque na maioria das vezes as pessoas que me procuram são homens que são casados, homens que possuem um namoro, homens que estão vivenciando outras relações e querem se aproximar de mim. E aí, quando eu me posiciono que eu não quero ter esse envolvimento por conta, né, dessas outras relações que possuem, que eu estou cansada de ser segunda opção na vida das pessoas, esses homens, eles me largam mesmo, eles não conversam mais comigo, eles não estabelecem nenhuma proximidade de vínculo que possa sair da questão sexual para o afetivo. Então, na maioria das vezes, o que acontece? Se eu for uma mulher flexível, falar, não, eu vou sair com você para ter uma relação sexual, eu vou ter vários caras para sair comigo. Se eu me posiciono dizendo que eu não estou a fim disso, eu não tenho nenhuma pessoa que interesse por mim, né? Então, isso ele acaba evidenciando, principalmente quando você também se torna uma mulher que você passa a discutir e pensar sobre essas questões do feminismo. Os homens também já se recuam por conta de ficar com receio da mulher ser independente. E isso acaba também afastando. Mas na maioria das vezes, eu sempre fui rememorar e fui ver e eu comecei a perceber. A pessoa ficava comigo quando eu dizia, estou interessada, quero ter um relacionamento, ou vamos tentar se aproximar mais e vincular mais em relação a isso. Eu vou e descubro que um mês depois, 2 semanas depois, um dia depois, essa pessoa está lá nas suas redes sociais assumindo um relacionamento sério com outras pessoas. Então, a gente acaba aí vivenciando, acaba se sentindo muito triste por conta disso. Às vezes começa a se questionar qual é o defeito que existe em você, será que você falou alguma coisa que você não deveria falar e que precisa mudar? Será que é a roupa que você usou? Então você começa a questionar várias coisas na sua vida a partir dessas rejeições, porque isso acaba se tornando rejeições, né? E aí, sendo que o problema não é nem você, o problema é a pessoa, né?
Sim, e aí entra um pouco disso, né, da gente compreender que, por mais que atualmente eu tenha feito leitura sobre as questões de raça, isso dentro da nossa vida é algo doloroso, é algo para se trabalhar, é algo para se buscar, cuidar para que isso não se torne aí questões de adoecimento mesmo dentro da saúde mental. Exatamente, e assim, Kati, até comentando sobre essa questão de solidão, obviamente que não é o mesmo caso, mas assim, entrando um pouco mais em contato com esse assunto, eu pude parar e perceber algumas coisas que aconteciam. Eu vou citar o meu último relacionamento, que foi o relacionamento mais recente, onde eu fui casado por 5, quase 6 anos, com uma pessoa, já faz 1 ano e meio que nós nos separamos, e assim, eu comecei a notar essa sexualização já no começo. Nos primeiros dias que a gente começou a namorar, eu lembro que no aniversário dele eu tava tomando banho e aí eu escutei o amigo dele lá fora, no quarto, perguntando, falando, e aí? Ah, ele é moreno, tem pauzão, né? E aí você começa, pô, mas peraí, eu sou só um pau? Tipo, o que porra é essa? Sabe? Um outro exemplo que eu também não me atentei, mas depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre esse assunto, era a questão dos flertes que meu ex tinha. Assim, eu passei durante todo o período do meu relacionamento diversas traições virtuais. E na grande maioria dessas traições virtuais, na grande não, todas as traições virtuais eram com rapazes brancos. Não haviam morenos, não haviam negros. E quando a gente diz o mais moreno daquilo, eu sei que é extremamente errado usar esse termo, mas a pessoa mais morena era um branco de cabelo preto. E aí você começa a se questionar sobre essas coisas. Peraí, será que é algum problema comigo? Porque eu sempre me questionei durante o período da minha relação. Mas eu acho que o pior de tudo veio mais do meio pro final da relação, onde eu sentia muita diferença racial aqui. Assim, a Inglaterra é um país que te abraça, que te acolhe, mas tem sim uma discriminaçãozinha mascarada, bem por debaixo dos panos, tem. E eu sempre falei com ele sobre isso e ele sempre deslegitimou isso. Ele falava que era coisa da minha cabeça, que eu era louco, que eu tava criando coisa, que eu tava causando. A ponto de eu chegar a acreditar que eu tava causando, que aquilo era coisa da minha cabeça. E hoje eu vejo que não, porque eu passo isso no meu trabalho atualmente. Eu sou funcionário público, no meu cargo tem 2 pessoas, no caso uma sou eu e uma parceira, uma mulher que trabalha junto comigo. Essa mulher, ela é branca, britânica, e a minha carga de trabalho, as funções que eu tenho, são 3 vezes maior do que dessa mulher, a ponto de eu brigar diversas vezes com a minha gerente sobre a divisão dessas funções, e a minha gerente nunca fez nada por quase 1 ano. E aí quando eu perguntei, falei, será que é algum problema racial? Aí minha gerente já tremeu na base com medo de eu fazer uma reclamação pro RH, porque aqui, quando a coisa racial ela vem à tona, aí se torna, para evitar escândalo, ela é capaz até de perder o emprego. Então ela resolveu tomar uma ação para conseguir fazer com que a divisão das funções fossem feitas. Ainda não aconteceu, a gente ainda está em processo de divisão. Por conta da pandemia a gente acabou parando isso, mas existe, era nítido isso, porque eu trabalhava 3 vezes mais do que essa mulher que é branca, britânica, trabalha. E até o momento eu continuo fazendo essas funções. E aí isso me fez questionar, e até gostaria de te perguntar, se essas relações interraciais podem acabar influenciando na relação dessa forma, de influenciar, fazendo com que a pessoa acredite que aquilo é da cabeça dela, no caso, deslegitimar o que a pessoa sabe. Porque assim, o meu ex deslegitimava o que eu sentia, só que ele é branco. Ele nunca passou por preconceito e ele nunca vai passar. Então, você acredita que esse tipo de relação interracial pode ter essa influência na mulher negra, na pessoa negra em geral? Então, foi bom, né, você até falar sobre esse assunto. A gente já tem estudos recentes que estão sendo feitos relacionados à hipersexualização e segregação social do homem afetivo negro, né? Então, já tem uma pesquisa realizada pelo Antônio Marcos
dos Santos Júnior. Ele pesquisou e fez uma análise em relação a essa intersecção entre homofobia e racismo. Depois eu posso compartilhar com vocês esse artigo, essa pesquisa, para você dar uma lida, até para aprofundar em relação a isso. Mas no contexto geral de raça, a gente tem algumas coisas que elas precisam ser desmistificadas. E aí eu indico que é fundamental para a gente iniciar a compreender essas questões de raça, ler o livro Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, porque eu trago aí bem elucidado o que é raça, o que é racismo, o que é racismo relacionado à política, ao direito, à economia, né? Então ele traz aí um apanhado muito bom sobre essa questão do racismo estrutural. E quando a gente pensa nessa questão do racismo estrutural, a gente vai ter aí algumas coisas que a gente, no nosso dia a dia, nem a gente mesmo consegue identificar, né? Porque a gente tem o preconceito, a gente tem o racismo e a discriminação, né? Então, o racismo, o preconceito, ele vai ser algo mais relacionado a um preconceito que você estabelece aí para essa pessoa, mas o racismo, ele vai ser direcionado aí mais uma forma sistemática da discriminação. Então, por meio de práticas que essa pessoa age de forma consciente ou inconsciente, mas que vai culminar aí uma desavença, que aí no caso acontece aí na situação que você relatou do seu trabalho, ou privilégios para alguns indivíduos, que aí no caso da sua colega de trabalho, a depender do grupo racial que pertence. Então, eu passo aí a ter essa situação relacionada e vinculada ao racismo. Apesar de ter esse conceito específico do racismo, que ele vai ser diferente do preconceito racial e da discriminação racial, então a gente tem, quando a gente fala do preconceito racial, nós vamos falar de um juízo baseado em estereótipos acerca desse indivíduo, né? Então eu vou falar aí desse indivíduo que pertence a um determinado grupo racial e que isso pode resultar ou não em práticas discriminatórias. Então eu posso aí considerar um negro violento, isso eu estou agindo de uma forma em que eu estou definindo um preconceito racial. Mas isso daí não me diz naturalmente que um negro, ele necessariamente sempre vai ser violento. Isso é algo que eu estou delimitando, né? Sim. No quesito da discriminação racial, eu já vou atribuir aí um tratamento diferenciado a um membro de um grupo racial que eu identifico qual é esse grupo. Então eu vou e uso aí o poder para fazer o efeito da força para essa questão da discriminação racial. Então, isso aí vai me atribuir vantagens ou desvantagens por conta da minha raça. Então, essa discriminação, ela pode ser de uma forma tanto direta como indireta. Sim. Quando eu ajo de uma forma de discriminação direta, eu trago aí mais uma questão de um repúdio ostensivo a um público, né, a um indivíduo ou a um grupo, só que eu vou motivar isso a partir da condição racial dele. Então eu posso dizer aí que, por exemplo, o negro, ele vai se recusar eu, por exemplo, eu sou negro, vendedor, e aí a pessoa se recusa a ser atendida comigo porque eu sou uma pessoa negra. Então isso já é uma discriminação direta. Eu sei que aquela pessoa é negra, eu reconheço que ela é pessoa negra, mas eu não quero ser atendida por ela, porque ela é uma pessoa negra. E na discriminação indireta é quando eu ajo com esse grupo aí e ignoro esse fato. Eu ignoro discriminar esse fato, né? Então eu posso aí, por exemplo, pegar e colocar que eu vou dizer que existe uma diferença específica nessa pessoa, mas que isso me impacta, que isso me incomoda. Eu não quero dizer diretamente a ela que eu estou discriminando, mas aquelas frases mais comuns, por exemplo, mas eu não sou racista, eu até tenho amigos negros. Sempre. Né? Então, existe muito disso. Então, isso vai impactar no contexto social, porque vai estar relacionado a esse racismo que surge a partir dessa estrutura. Então, quando a gente pensa em estrutura, a gente vai pensar nas questões econômicas, nas questões sociais, nas questões de classe mesmo. Sim.
E, Kati, você acredita que a mulher negra ela sofre diferenciações dentro da própria família? E caso sim, qual que é o impacto disso nas relações futuras dela? Então, para a mulher negra, isso pode vir a partir do contexto familiar, quando no desenvolvimento mesmo da sua criação. Então, como a gente falou lá, que às vezes as questões do machismo, elas interferem, por que elas vão interferir no desenvolvimento dessa mulher? Se é uma casa, por exemplo, que o pai, que o irmão, eles não fazem, ali não divide os afazeres. Então, isso daí dentro da condição machista, eu estou dizendo que essa mulher negra, ela precisa fazer todas as tarefas domésticas, porque ela é uma mulher, ela precisa estar ali naquele trabalho, né, desenvolvendo tudo isso. Mas isso também, ele pode impactar nesse quesito de diferenciações na questão também afetiva. Então, uma mãe pode dar um afeto ou tratar de uma forma mais específica um filho ou outro, ou um avô trata um neto ou outro de uma forma mais diferente, ou, por exemplo, tem irmãos e aí você percebe que a mãe maltrata, chama de burro, chama de incapaz, ou o próprio pai traz essas condições também. Isso, de certa forma, vai aí ter uma diferenciação que vai impactar nas relações futuras, porque essa pessoa ela pode se sentir incapaz, ela pode ter uma baixa autoestima. Isso não delimita que especificamente seja a condição tradicional familiar, um pai e uma mãe. Isso pode vir a partir das diversas construções familiares. Então, Sim. Um avô, um tio, um primo, as convivências do dia a dia, elas vão se condicionar a partir desse desenvolvimento. Agora, se eu, dentro da minha família, tenho aí já instituído um processo de criação de forma racista, isso vai ficar evidente. Eu, por exemplo, na minha família, quando eu passei pelo processo de transição, o meu avô, muito mais antigo, dentro aí das questões de desenvolvimento dele, quando eu chegava com o meu cabelo black, todo pro alto, para cima, ele respondia assim para mim: ô menina, vai pentear esse cabelo. Sério Você, isso? sim. E aí, imagine aí se a pessoa não está emocionalmente preparada para ouvir isso dentro da sua própria família. Eu relevava porque eu já estava num processo da transição capilar, que eu já estava me aceitando, eu já estava amando o meu cabelo, já estava racializada no contexto de me tornar mesmo uma mulher negra, e isso não estava me incomodando mais. Mas dentro do contexto familiar, eu tive diversas vivências que elas foram marcadas aí por esse processo de diferenciações e que elas impactaram no meu desenvolvimento puro, de ter rejeição, de se sentir insegura, em alguns momentos a autoestima baixa, né? Então, isso, se para mim isso impactou de uma forma, né, muito significativa, que hoje eu já trabalho isso com as minhas psicoterapias pessoais, mas imagine para as mulheres negras, que é a população que é mais vulnerável no nosso Brasil e que não tem condições específicas ou que não tem serviços de saúde acessível para falar sobre essas suas dores ou até mesmo para reconhecer que sofre essas diferenciações no seu contexto familiar. O quanto isso não pode impactar o acúmulo e vai acumulando e isso impacta aí nas relações futuras delas. Sem sombra de dúvidas. Kati, a gente sabe que desde criança a relação da criança negra com os amiguinhos ou até com aquelas paquerinhas que eles têm naquela idade, essa rejeição é algo recorrente e às vezes ela vem regada até de brincadeiras ligadas ao tom de pele dessas crianças. E a gente sabe que isso tudo impacta na autoestima das pessoas. Então, você acredita que a falta de autoestima na mulher negra pode impactar no seu desenvolvimento futuro? Sim, a autoestima ela vai impactar nesse desenvolvimento futuro dessa mulher negra, principalmente por todo esse processo aí do desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil é o momento mais fundamental para a construção da nossa personalidade.
É nele que nós vamos construir os nossos vínculos, as nossas escolhas, os nossos desejos, a qual as nossas identificações elas serão necessárias. Por isso que hoje em dia tem se intensificado muito mais a comercialização e a intensificação do espaço comercial para produzir vídeos com representatividade negra, livros com representatividade negra. Para quê? Para que esses pais eles possam aí, desde cedo, inserindo essas informações como uma forma de empoderamento para essas crianças. A partir do momento que você começa a falar sobre o racismo, falar sobre as questões de raça desde cedo para essa criança ela vai conseguir se desenvolver de forma a lidar com o enfrentamento aos racismos diários que ela vai sofrer. Só que, quando isso acontece para a mulher negra, isso impacta diretamente no seu desenvolvimento estrutural. E aí, lembra quando eu falei da objetificação desse corpo? Sim. Esse corpo, ou ele vai ser um corpo protuberante, que a criança vai ter no seu desenvolvimento lá na adolescência, no desenvolvimento infantil mesmo. Tem crianças que hoje em dia elas já estão nascendo com um corpinho bem mais modeladinho. Sim. E isso, de certa forma, acaba impactando quando ela chega num espaço que tem outras crianças que não se identificam com elas no quesito de raça. Então, as pessoas vão ver ela como bonitinha, ai que gracinha e tudo, mas no contexto de dividir a brincadeira, vai dar preferência para escolher as crianças brancas, Sim. Vão separar os brinquedos específicos para aquelas crianças e para ela sempre vai deixar o brinquedo que já está quebrado. Então, sempre vai dar um jeito ali de trazer com que essa criança não seja inserida nas brincadeiras no desenvolvimento com as outras crianças. E aí, quando esses pais racistas falam com os seus filhos, eles falam justamente no contexto de atingir o desenvolvimento mesmo, a estrutura corporal. Então, essa criança, quando ela vai falar com a outra, inicialmente ela não vai falar, eu não gosto de você por conta da sua cor da pele. Ela vai, inicialmente, praticar esse ato racista dizendo, você é feia, eu não gosto do seu cabelo, a sua roupa não é legal, você tá suja. Falando coisas que, de certa forma, impactam a autoestima da negra. Eu, por exemplo, eu vivenciei um fato que eu vivenciei, que até hoje eu lembro quando eu era criança, é que eu só faltava brigar com o menino na escola, porque o menino, quando eu ia com o cabelo solto, e aí eu comecei a parar de ir com o cabelo solto para a escola, justamente por conta do menino. Porque toda vez que eu ia com o cabelo solto para a escola, o menino me chamava de Bob Marley. Nossa. E aquilo me deixava muito triste. Hoje em dia, né, quem é Bob Marley, né? Mas eu não sabia nem quem era Bob Marley, eu não tinha conhecimento dessas questões musicais, então eu ficava muito chateada, porque ele utilizava nessa condição como uma situação de ofensa. De ofensa. Você entende? Então, se talvez eu conhecesse o Bob Marley, eu ouvisse música do Bob Marley, eu soubesse coisas sobre o Bob Marley, eu poderia ali ter a condição de me defender dizendo, olha, você está me chamando por causa disso, Bob Marley é isso, isso e isso. Então eu faria esse processo de enfrentamento. Isso impacta no desenvolvimento futuro, porque aí essa mulher ela vai começar a enxergar esse corpo de uma forma mais depreciativa mesmo, ou às vezes vai usar as roupas e vai se sentir incomodada porque sempre vai querer buscar um defeito nesse corpo. Sim, e você comentando até desse fato que aconteceu com você quando você era criança, me fez lembrar de um fato que aconteceu comigo. Eu acredito que está até mais ligado à pergunta anterior, né, sobre a diferenciação na família. Que eu, desde pequeno, eu acho que não mais agora como adulto, mas quando eu era pequeno, eu sempre senti muita diferenciação vinda dos meus tios para com os meus primos, e essa relação era completamente diferente comigo e com o meu irmão. A maioria dos meus primos são todos brancos, e só eu e meu irmão, os dois, são morenos. E sempre houve muita diferenciação na tratativa, a ponto de, quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, eu era muito chatinho, e ainda sou um pouco até hoje, mas eu era bem chatinho, eu era bem pidão, sabe? Eu era muito pidão.
E uma das minhas tias tinha uma caixinha de joias e tinha uma corrente muito bonita que ela não usava e tava meio que jogada ali em cima. E um certo dia eu pedi pra ela essa correntinha. Eu pedi, ela me deu. No mesmo dia, ela ligou pro meu pai, falou que eu tinha roubado a correntinha da casa dela. Que absurdo, gente. Uhum, a minha tia. E aí fizeram toda uma reunião de família pra comentar sobre isso, porque achavam que eu já tinha tendência a ser ladrão de pequeno, por conta, talvez, da minha cor. E, assim, eu digo a relação, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, sabe? Eu não tô fazendo a relação, mas eu acredito que a relação talvez tenha sido que eles tenham feito naquela época. E aí, fizeram toda uma reunião, eu chorava falando que ela tinha me dado e ela na minha cara falava que eu tinha roubado. E isso, assim, eu não esqueço nunca, nunca, nunca. E é engraçado porque você comenta dessas coisas e a gente vê essa diferenciação da família e são coisas que quando a gente vive e a gente não percebe, mas quando a gente tem realmente contato com o assunto e a gente começa a entender mais sobre as problemáticas disso, é onde a gente começa a ver que nem tudo é tão normal assim, né? Sim, exatamente. Eu tive diversos fatos que eu vivenciei no contexto da família e que eu achava que tinha mais privilégio para primos específicos do que eu, né? Então eu ficava às vezes me questionando, eu falava, nossa, minha avó gosta mais de fulano do que eu. E aí depois eu fui dentro do processo psicoterapêutico e entender que eu já estava mais num desenvolvimento, eu poderia conseguir elaborar isso. Mas a minha avó, ela tinha uma vivência específica, ela tinha uma cultura específica, e que isso para ela seria muito mais difícil entender essas questões. Então, hoje eu entendo que essa tratativa é do jeito dela, do limite que ela pode proporcionar em relação a isso. Mas eu já tive diversas vezes assim, questionamentos que eu me falava, não, peraí, mas eu acho que eu não sou a prima dentro da família, não. Eu comparava com a ovelha negra mesmo, literalmente, da família. E até falando sobre crianças, o que você acha da hipersexualização da criança negra? Muito bom essa sua pergunta, porque a gente fala muito sobre a mulher negra, mas a gente não fala do processo infantil, quanto isso impacta. Então, assim, antigamente as crianças, elas tinham muito, né, o seu desenvolvimento era um pouco mais restrito no sentido do corpo mesmo. O desenvolvimento do corpo, ele era um pouco ameno do que é hoje. Hoje em dia, você tem crianças que têm 7 anos e que ela aparenta ser 14 anos, por exemplo. O corpo, ele tá modificado. E aí, quando a gente fala sobre a hipersexualização da criança negra, existem temas transversais que fortalecem isso. Eu considero que é a exploração sexual, a pedofilia e o abuso sexual. A exploração sexual, a gente consegue identificar essa questão da hipersexualização da criança negra, porque principalmente nos interiores, esse é o maior público, são as crianças negras que muitas vezes são exploradas sexualmente para levar para as beiras de estrada, para poder conseguir aí dinheiro, mães, pais, parentes, ou até mesmo pessoas específicas que acabam levando, forçando essas crianças a cumprirem um papel de trabalho mesmo no formato sexual. No quesito da pedofilia, a gente tem aí, todo mundo acha bonitinho quando posta a fotinha da criança, que ela nasce toda peladinha, e aí ela vai crescendo e aí vai postando essas fotos. E aí, dentro desse contexto que eu trouxe sobre a estrutura corporal, existem muitas crianças que elas vão apresentar esse desenvolvimento desse corpo estrutural para um outro desenvolvimento de faixa etária. Isso acaba atraindo muito mais pedófilos, né? Sim, claro. Eu não tenho especificamente, eu não identifiquei, e dentro dos meus estudos, eu ainda não identifiquei que exista uma restrição de raça em relação a esse quesito de pedofilia. Mas, assim, no quesito infantil mesmo, a hipersexualização, ela vai perpassar aí sobre esse processo de pedofilia.
no sentido desses cuidados que a gente precisa ter quando a gente vai postar essas fotos. Por mais que a gente fale, é nossa rede social, eu posto a foto que eu quiser e tudo, mas ter os cuidados de segurança básico, né, que a gente precisa ter na internet, para que essas fotos elas não caiam em mão de abusadores pedófilos mesmo, que acabam se utilizando dessas fotos, até mesmo para colocar na internet, para poder vender. Já existiu informações de ver fotos de crianças em internet como se fosse objeto de venda. E na questão do abuso sexual, isso acaba se evidenciando principalmente nas crianças negras, porque são as crianças que estão especificamente nos espaços periféricos. Então, os espaços hoje que a gente tem de vulnerabilidade, que identificam enquanto população que a gente tem, nos quesitos aí vulneráveis, são esse público de pessoas negras. Então, as questões do abuso sexual, elas também vão perpassar esse espaço aí da hipersexualização. E aí, o que a gente tem que evitar quando a gente fala da hipersexualização da criança negra? É fazer com que essa criança, ela viva o seu momento de criança. Então, evitar usar roupas que conotem mesmo uma adultez precoce. Então, tem pessoas que usam saltinhos, que usam saias, usam roupas que, na verdade, são roupas reproduzidas do contexto adulto, mas para um modelo infantil. Só que quando você veste na criança, você vai enxergar ali uma estrutura, uma roupa de adulto. Então, isso aumenta ainda mais essa hipersexualização dessa criança negra, porque você vai evidenciar, se a criança negra por si só, o corpo ele passa aí já ter esse desenvolvimento avançado, conta do momento e até mesmo das diversas condições de tempo que nós temos passado, as crianças hoje em dia elas já nascem muito mais diferente do que as condições anteriores. Anteriormente, as crianças elas nem nasciam em hospital, eram nascidas junto com as parteiras, tinha toda uma questão de dificuldade ao acesso básico à saúde mesmo. Então, a gente precisa pensar um pouco nesses cuidados, nesse contexto de hipersexualização, quando a gente vê também propagandas que remetem a isso, uma criança se fazendo de adulto. Isso também perpassa, e aí não só a criança negra, em termos gerais mesmo, a gente pensar em comerciais, em propagandas mesmo, que sejam propagandas que não evidenciem esse consumo de sexualização mesmo. Sim, então, claro. Propagandas que não remetam a isso. Existem até umas campanhas que são relacionadas à prevenção disso, evitar essa adultez precoce dessas crianças. Sim. Tati, você acredita que existem outras formas de solidão da mulher negra? E quando eu digo isso, eu falo sobre as dificuldades nas relações de amizades, por exemplo? Existe também. Dentro do contexto das relações de amizade vão existir. Como eu disse inicialmente, esse tema ele se evidencia um pouco mais nas relações afetivos sexuais, então, dentro dos contextos mais amorosos. Mas dentro das relações de amizade, e a gente falou já aqui, né, desse aspecto, até nas condições de trabalho, nas relações de trabalho, a sobrecarga no contexto do racismo, mas a gente também precisa entender que essa solidão é esse sentimento de estar só. Então, quando a gente fala desse sentimento de estar só, vão existir amizades que vão proporcionar esses espaços, de você achar que está se sentindo presente, mas na verdade você se sente só. Na verdade você procura um apoio, um suporte para construir com essa amizade, e essa amizade muitas vezes acaba não estabelecendo esse vínculo mínimo mesmo de amizade. Dentro do contexto da relação de amizade, a gente precisa fazer, até porque cada um tem as suas limitações e a gente não pode criar expectativas sobre o outro. Mas vão sim existir relações de amizade em que a pessoa ela vai ter mais condições no sentido de sobressair e de se preocupar ou destacar mais as suas necessidades do que se preocupar com essa mulher negra. E aí, porque como nós estamos falando no contexto da mulher negra, mas existem sim, principalmente quando essa mulher negra ela começa a se relacionar
no contexto das amizades com pessoas brancas. Pode acontecer de sair para alguns lugares, todas as amigas brancas vão lá, encontram paqueras, ela não encontra ninguém. Ou então sai para algum lugar, todos os homens ou mulheres, falando aí dos contextos homoafetivos, mas aí chamam para dançar e não te chama. Então essa mulher, ela dentro dessas outras formas aí, ela também vai encontrar esse contexto de solidão. Solidão, sim, é verdade, faz todo sentido, Kate. E você acredita que a mulher negra, ela é criticada ou até deslegitimada quando ela entra em contato com esse assunto da solidão e quando ela realmente percebe que aquilo faz parte da vida dela e aí ela começa a agir de uma forma diferente? Sim, acontece muito, né? Principalmente para as mulheres que estão em processos psicoterapêuticos. Muitas vezes elas trazem isso, de que elas estão falando sobre o assunto, que elas estão compreendendo, que elas querem falar sobre isso, e esse falar entra como uma questão de ser terapeutizante para ela, no sentido dela poder falar sobre as suas dores e aliviar essas dores a qual tem sentido, mas principalmente as pessoas brancas, se você falar sobre esses assuntos próximos delas, se elas não tiverem uma leitura mínima sobre isso, elas vão falar que isso é coisa da sua cabeça. Elas vão falar que isso é mimimi. Elas vão falar que existem outras mulheres negras que conseguem se relacionar e que Sim. Você está levando isso muito para o lado pessoal, que é só com você que acontece isso, que não é possível, que isso pode acontecer, que isso não acontece, né? Então, assim, de certa forma, se torna mais doloroso ainda, porque você vai ter que justificar o que para você, em vivência, já é por si só justificado. Então, essas críticas e essa deslegitimização aí da fala, ela se torna muito, muito dolorosa para a mulher negra. Kate, existe algum tipo de serviço psicológico voltado para essas mulheres negras que passam por esse fenômeno de solidão? E caso haja, onde elas podem encontrar ajuda? Então, Andy, existem alguns estudos sobre as questões da solidão da mulher negra. Grupos específicos para essa temática, geralmente eles são direcionados por cursos, mas não conheço assim, especificamente um serviço voltado só para essa temática. Sim. Na maioria dos consultórios psicológicos que têm se atualizado neste momento, eles trabalham com um processo antirracista, né? Ou seja, eu vou trabalhar para que a minha clínica ela desenvolva um contexto mesmo psicoterapêutico antirracista, que eu consiga entender as questões de raça, que eu consiga falar sobre esse processo racializador e trabalhar e desenvolver técnicas para que elas consigam dar este suporte para as condições de racismo que essas mulheres negras sofrem. Como eu disse a você, a questão da solidão da mulher negra, ela vai perpassar pelas questões do machismo, mas elas também vão repassar sobre as questões de classe, as questões de raça também. E aí, dentro desse desenvolvimento desse trabalho, dessa clínica, em algum momento há de ser desenvolvido ou discutido sobre a temática da solidão da mulher negra, porque isso acaba sendo algo vinculado dentro do desenvolvimento da mulher, muitas vezes. Pelos casos que acompanham e tudo, alguns deles vivenciam de fato ou nem sabem da existência desse conceito aí de solidão da mulher negra. Kate, e pra gente encerrar, tem alguma dica que você possa dar para essas mulheres para que elas possam conhecer um pouco mais sobre esse assunto da solidão da mulher negra? Ótimo, eu adoro dicas. Eu acho que nesse quesito, essas mulheres, para que elas queiram se apropriar e conhecer mais sobre o assunto, é interessante falar sobre as questões relacionadas a leituras, a vídeos, que elas possam aí se apropriar desses temas e também, se perceberem que vivenciam essas condições, elas possam buscar também redes de apoios, como pessoas que já estão ou têm apropriação sobre discussões de raça,
na maioria das vezes acabam fazendo leituras, conhecendo sobre essas informações, mas quem quiser aprofundar mesmo mais cientificamente sobre estudos, o livro da Ana Cláudia, Mulher Negra, Afetividade e Solidão, é um livro que contextualiza muito bem, desde as questões históricas até as condições atuais. Ele apenas faz um recorte especificamente para as mulheres negras do estado da Bahia, mas é um livro muito bom que dá para a gente compreender aí um pouco essa questão da solidão da mulher negra. Arrasou, Kátia, arrasou. Nossa, muitíssimo obrigado. Isso foi uma aula que você deu para todos nós aqui, para todo mundo que escuta esse podcast. E eu tenho certeza que depois de tudo isso, eu acho que as pessoas vão conseguir abrir um pouquinho mais os olhos delas e entender que esse assunto é um assunto muito sério e que tem que ser discutido, sim. E eu acho que é importante, antes de você partir aí para outras discussões, eu acho que principalmente é importante também não a gente só falar das mulheres negras, mas que as mulheres brancas elas possam entender esse contexto, entender as suas vivências de privilégios. E os homens também, principalmente os homens, tanto homens negros como homens brancos, que eles entendam o quanto a importância do afeto ela também é necessária para as mulheres negras. Não Exatamente. É só o homem negro ter ali a condição de arranjar um relacionamento afetivo ou um homem branco ter esse relacionamento afetivo, mas que arranjem suas namoradas pretas, que assumam elas em público, que levem para sair, que tirem fotos, que demonstrem esse amor de forma afetiva, e assim como faz com as mulheres brancas. Kati, como você sabe, bagaceira é o que não falta nesse podcast. Então, assim, a gente tem um quadro aí de perguntas e respostas que chama Você Tá Pensando Que Eu Sou Alguma Palhaça? Onde os nossos ouvintes mandam as dúvidas deles e a gente tenta ajudar. Espero que você esteja preparada, porque vem coisa cabeluda por aí, viu? Eu já gostei do tema. Você tá pensando que é uma palhaça, né? É mais ou menos isso, porque olha, cada coisa que sai daqui que você não faz ideia, que você vai ficar de cabelo em pé. Então, vou pedir pra produção soltar a vinheta, que na verdade a produção sou eu, tá? Então solta a vinheta. Kati, como você deve saber, a gente tem uma ouvinte fiel, seguidora nata desse podcast, que ela sempre manda 2 áudios para cada episódio. E cada áudio é um mais cabeludo que o outro. O primeiro áudio vem da nossa ouvinte, que já é famosa, conhecidíssima aqui nesse podcast, a Biluzinha. Biluzinha famosinha, eu famosíssima, menina. Todo mundo fala dessa Biluzinha e olha, as dúvidas dela de hoje, se prepara que é de cair o cu da bunda, viu? Vou soltar o primeiro áudio aqui pra você, pra gente ver o que a gente pode fazer por essa garota. Peraí. Gente, eu tenho uma história para contar pra vocês. Então, meninas, mais ou menos, quando eu estava no Instagram um dia, é que eu não me recordo mais ou menos, eu acho que foi no Instagram. Eu conheci um menino que ele morava aqui perto de casa, que eu já tinha visto ele. Eu já tinha visto ele pessoalmente, ele era muito gato. Pensa num menino gato. E ele já tinha uma fama de ter uma rola bem grande aqui perto de casa. Só que todo mundo falava pra mim que ele era vagabundo, que ele não prestava, menina. E eu trouxa, fui, e a gente conversou no Instagram. Aí a gente trocou o número, ficou uma semana conversando. Ele de love, ele falando que queria namorar, menina. Não sei o que. Aí ele me chamou pra ir pra casa dele num sábado. Aí ele falou, gato, vem aqui, vamos assistir uma série. Aí eu falei, vamos. Mas eu já sabia, menina, que lá na casa dele não ia ter nem TV, que a série era uma metida em mim. Aí, gata, eu tonta, fui. E uma dica para vocês, viu, menino? Quando o boy chamar vocês pra ir pro cinema, ele vai querer ou uma mamada, e se chamar pra assistir Netflix na casa, não tem TV, ele vai te comer. Fica a dica. Aí pegou, menina. Aí eu fui lá. Aí, gata, papo vem. Eu só sei que o negócio esquentou, menina. Esquentou de um jeito que nunca tinha esquentado na minha vida. Eu só sei que num piscar de olhos a gente já tava no quarto dele, sem roupa,
sabe, lambida, era tapa, era arranhão. Uma coisa bem selvagem, bem 365 dias da Netflix, bem 50 tons de cinza, gata. Ele me amarrou. Gente, a gente fez um sexo gostoso pra um caralho. Aí eu só sei, menina, que no final ele gozou, foi lá, deu um beijo na minha testa e falou, ai, tchau. Desse jeito. Meninas, eu me senti uma puta arregaçada. Mas de um jeito, eu falei, gente, a minha mãe e meu pai não me criou pra isso. Deu vontade de chorar, gata. Aí eu só sei que eu só virei, me troquei, menina. Nem tomei um banho, só tomei um banho quando cheguei em casa, voltei pra casa. Gata, eu me senti uma puta arregaçada, sabe? Tipo, sabe a puta jogada? Juro pra você, eu falei, não, gente, não é possível. Não é possível. O que vocês fariam no meu lugar, gata? Cade, vou jogar essa bola pra você primeiro. Então, Biluzinha, primeiramente, né, eu pegaria a roupa e iria embora de fato. Porque depois de toda essa história, no final dizer, pega suas roupas e vai embora, eu também me sentiria nesse sentido aí humilhada, né? Mas como dizem que os humilhados serão exaltados, todo mel é bom, a abelha sempre volta. Então, se procurar você de novo, você rejeita. Ou você simplesmente conta a verdade. Eu fui para sua casa, me senti usada, me senti humilhada, toda essa situação que eu passei. E aí remete àquilo que a gente estava discutindo no próprio podcast, falar sobre a questão do corpo. Então, a pessoa talvez se sentiu atraída pelo seu corpo, mas na questão afetiva não se importou, não quis te conhecer melhor, não quis viver, de certa forma, uma relação para além das questões sexuais. Então, é começar agora, Biluzinha, a pensar nessas coisas. Você quer, nesse momento, vivenciar um relacionamento, e aí você partir para dizer, olha, agora comigo é coisa séria, eu quero uma relação, ou você quer viver na putaria mesmo, pega um cá, pega o outro lá, e aí é não se apegar, gata. Se você se apegar, é cada mamada uma sofrida. Olha, eu acho que eu daria um bafo bem bom com a cara desse boy. Eu dava um baile com a cara dele, mas assim, eu dava um show, sabe? Um textão, mas eu dava eu falava, quem que você tá pensando que você é, seu lixo? Eu já dava um textão ali, mas talvez por conta da correria de você ter que pegar a sua roupa e sair vazada, talvez não dê tempo de você dar o textão. E é bem o que a Kati falou. Se o mel é bom, a abelha sempre volta. Se ela voltar, você pega e dá um bafo com a cara dele. Fala, você tá pensando que você é o quê? Você lembra o que você fez comigo? Fala, minha filha, eu não sou lixo, não sou descartável, não, que você usa com a camisinha e joga fora junto, não. Tá pensando que travesti é bagunça? Não. Barbarizava com a cara dele. E aí o pior, porque quando você barbariza com a cara desse boy, o boy vai começar a correr atrás de você. Porque se você se mostra muito interessada, o boy vai só pisar. Agora, dá um baile com a cara dele pra você ver se o boy não fica no teu pé. É verdade, super babado isso. Quando você o boy vai atrás. Exato, e aí assim, dá um... Experimenta dar um baile com a cara dele, mas assim, um baile. Deixa ele sem resposta pra nada, pra você ver. 2, 3 meses depois ele tá atrás de você, pedindo pelo amor de Deus pra ficar com você. É sempre assim, fia. Como que chama aqueles negócios quando você chuta a lata? Tem algum ditado que diz que você chuta a lata volta, alguma coisa assim? Não sei se você já ouviu falar. Eu não ouvi falar desse ditado, não. Eu só lembro da abelha, amiga. Eu ouvi muito Simone e Silmara que só falava. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Exato. Então, assim, e pode ficar tranquila, gata, que assim, tesão não dá só uma vez na vida, não. Tesão dá mais vezes. Então, quando ele estiver ali sem ninguém nos contatinhos, pode ter certeza que uma hora teu contato vai cair ali na lista dele e ele vai puxar assunto com você de novo, linda. E aí aguarde seu momento. Prepare aquela boa torta de climão pra você servir um pedaço pra ele bem bonita, com vestido branco ou com maiô branco, né? Você só no maiô branco, aquele chapelão de praia pra você servir essa torta de climão pra ele, tá, minha linda? Espero que a gente tenha te ajudado, tá, minha linda? Um beijo. Kati, agora a gente vai pra um e-mail que a gente recebeu. Esse caso aqui é um casinho meio cabeludo. Eu acho que vai precisar um pouco mais de ajuda de uma psicóloga do que de uma pessoa
como eu, barraqueira como eu. Tá bom. Olá, meninas. Tudo graças? Graças, minha linda. Me chamo Caio, tenho 26 anos, sou de São Paulo e estou passando por um dilema e espero que vocês possam me ajudar. Estou saindo com o pai da minha melhor amiga. Eu e essa minha melhor amiga nos conhecemos desde os 5 anos de idade e sempre fomos muito ligados, tipo irmãos mesmo. E o pai dela sempre foi um puta tiozão gato, e a família dela sempre me tratou e cuidou de mim muito bem. Até de como alcoólico que já tive em uma festa na casa deles, acabou ficando em segredo entre todos da família, dessa minha amiga, pois eles sempre me trataram como um filho. Quando me assumi gay, assumi primeiro pra eles e depois me assumi pra minha família. Mas aí é onde começa a entrar o problema. O pai e a mãe dessa minha amiga são separados já faz algum tempo, mas ninguém sabe de fato o que aconteceu. Até onde sei, parece que ele traiu a mãe da minha amiga, mas não temos muitos detalhes sobre isso. Um dia desses, minhas costas acabou travando. E como esse pai da minha amiga é terapeuta, fui passar com ele, para dar um jeito nas minhas costas. Mas depois de colocar tudo no lugar, ele baixou as luzes do consultório e começou a massagear minhas costas. Aquela mão forte me fez ficar muito excitado, e ele percebeu. Logo comecei a esfregar meu cotovelo na neca dele, e em momento algum ele se esquivou. Pelo contrário. Quando menos espero, ele me tascou um beijão, e aí vocês já sabem o resto. Foi o melhor sexo, e ele colocou em letras garrafais, da minha vida. Desde então... Desde então, estamos saindo escondido. Ele é incrível, super amoroso comigo e diz que quer ter um relacionamento sério, mas não sei como contar isso pra minha melhor amiga. Como contar pra ela que estou saindo com o pai dela? Eu estou gostando muito dele. Sinto que ele também está gostando muito de mim, mas não quero perder a minha amizade de mais de 15 anos. Me ajudem, pois não tenho muitos amigos e não sei como conversar sobre isso com mais ninguém sem ser julgado. Adoro seu podcast, obrigado, minha linda, e obrigado por essa bomba também, tá? Um beijo! Kati, o que você sugere numa situação complicadíssima como essa? Bom, aí a gente fala de 2 temas que nós trabalhamos no nosso podcast, porém não especificamente relacionados às questões de raça. Pelo menos isso não foi explícito aí na fala do Caio. Mas a gente fala da questão da afetividade e da sexualidade. Eu acho que, inicialmente, o Caio, se ele não quisesse, de fato, estragar a amizade, ele não teria avançado aí nessa questão do desejo sexual. Sim. Porque tudo aconteceu por conta desse desejo sexual. Então, o início aí dessa amizade, ele precisa ser avaliado a partir disso. Provavelmente era um desejo que os dois já tinham, meio que ali incubado um pelo outro, né? Isso. E aí o importante é, da mesma forma que você trouxe esse diálogo, sentiu segurança para falar, no caso falou para a família, isso indiretamente acaba incluindo a sua amiga no se assumir a sua orientação sexual. É importante que você faça esse diálogo, e o quanto antes melhor, porque se você demorar de fazer esse diálogo, acabar descobrindo de uma forma não muito legal, eu acho que vai ser pior. Vai ser pior para o quesito da relação afetiva aí que você tem com essa amizade de mais de anos. E é algo que dentro dessa questão você entender que a sua amiga talvez também não saiba, porque a sua amiga, ela vai ter que lidar com 2 situações. A situação de saber que você ficou com o pai dela, mas ela também talvez de saber que este pai dela assumiu, ou pelo menos tem uma orientação sexual homoafetiva. E aí é importante até entender como que se anda esse diálogo dentro com ela. Talvez você pode fazer um diálogo antes sobre isso, se o pai traiu, se ela sabe dizer com quem foi, para facilitar talvez esse diálogo. Mas se não quiser fazer isso, o ideal é que já chegue e fale mesmo. Uma outra coisa que é um pouco complicada nessa situação é porque assim aconteceu num ambiente tecnicamente de trabalho. Se você for para esse lugar e aí a pessoa apaga a luz e te induz a, de certa forma, vamos aí se aventurar num sexo wow. Né? Mas
isso levando no contexto mesmo da nossa rotina, isso é um pouco grave, porque você está num ambiente, foi contratar um serviço, foi para desentortar sua coluna e talvez acabou entortando mais ainda. Acabou desentortando outra coisa. Olha. Não? Então, assim, Caio, ela desenrolou outra coisa, Mas assim, eu acho que essa safada, assim, primeiro de tudo, linda, no meu ponto de vista, eu acho que você tem que contar sim pra tua amiga que você é madrasta dela, sim, tá? Se ela é tua amiga, ela vai entender. Assim, eu sei que não é fácil ela ter a noção de que o pai é homossexual, mas eu acho que você pode também partir aos poucos, e ir aos poucos, né? Conversar com ela, falar que você acha que tá apaixonado pelo pai dela, pra ver qual que é a reação dela. Enfim, indo aos poucos, porque se você quer viver isso de fato com ele, mais cedo ou mais tarde vocês vão ter que falar, Linda. E aí vai ser muito pior se as pessoas descobrirem de sopetão. Vai ser bem pior, porque aí a situação vai ficar bem complicada pra vocês, e aí sim pode ser que você perca completamente a amizade dessa sua amiga de mais de 15 anos. Se você gosta tanto assim dela, seja leal à sua amiga e conte pra ela. E você é muito da safada que foi esfregar o braço na neca do pai dela. Safada. Mas não te julgo, tá? Quem não deu uma precipitadinha, né? Nem esperou, a luz baixou, e ela já foi nervosa. Ela já foi nervosa. Encaixa onde tem que encaixar, né? Ai, mas olha, se fosse não sei o que eu faria. faria. Andou assistindo muito a Barraca do Beijo, hein, na Netflix. Provavelmente, viu? Não escreveu, não leu, o pau comeu. Mas olha, linda, seja sincero com a sua amiga, tá? Conversa com ela, vai em doses homeopáticas, vai de pouquinho em pouquinho, vai abrindo o caminho, vai abrindo a cabeça dela. Se ela aceitou a sua sexualidade, por que ela não pode aceitar do pai dela? Eu acho que ela tem que querer a felicidade, tanto do pai quanto da mãe, seja com quem for. Se o pai ou a mãe estiver feliz com quem quer que seja, eu acho que isso é o mais importante. Talvez não seja tão fácil assim no começo, porque é tudo muito mais fácil quando é na casa do vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. É aquela coisa do, adoro os gays, amo os gays, mas quando a gente tem um dentro de casa, aí a história muda. Então pode ser que isso também aconteça, mas tudo dá pra ser trabalhado, né? Tudo nessa vida tem jeito. Oi, Kati? Tudo dentro de casa, aí já muda totalmente o contexto. Isso acaba sendo um pouco complicado. Por isso que é importante fazer esse diálogo. Porque ela pode, no momento, entender, mas não compreender. Ou ela pode compreender e tentar entender mais a fundo isso. Eu acho que já foi. Acho que já deu pra essa linda aí. Já resolvemos o problema dela. Bom, vamos agora pro último áudio, Kati. Que é mais um áudio da Biluzinha também. Então já se prepara que lá vem bomba, tá? Biluzinha é frenética, viu? Ela é doida, peraí. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu tenho minhas amigas e elas tinham muita curiosidade de liberar o chimil, o ânus. E o que acontece? Elas tinham muita curiosidade, mas ao mesmo tempo elas tinham muito medo. E o namorado, o ficante, até mesmo o marido pedia, muitas vezes eu acho isso muito errado, porque tem muito cara por aí que fica colocando uma pressão meio que psicológica em cima da cabeça das mulheres, querendo oferecer algo em troca. E eu acho isso muito errado, porque às vezes a mulher nem sente o prazer, nem está naquele momento bom, e é forçada praticamente, psicologicamente, pelo marido, pelo namorado, pelo ficante. Isso eu já acho completamente errado. E eu tinha minhas amigas que elas tinham muita curiosidade, mas elas sentiam muita dor. Elas tentavam e não conseguiam. A pergunta que eu tenho para vocês: qual é a dica que vocês dariam para essas mulheres brasileiras e do mundo inteiro que têm a vontade de liberar para o marido, para o ficante, até mesmo para o vizinho, para qualquer pessoa que seja, tem aquele prazer, sente aquele toque daquele prazer, mas tem muito medo? Kati, e aí, o que você acha disso, minha linda? Eu acho que, Biluzinha, você tem que dizer para as suas amigas que primeiro elas precisam conhecer o próprio corpo delas. Então elas precisam identificar qual é as zonas erógenas, as zonas que elas sentem prazer, para de fato elas identificarem se essa vontade aí de fazer, né, um sexo anal
ele é algo que parte dela também. E aí, quando a gente fala de relação sexual, a gente precisa entender que não é só o prazer do homem, mas a mulher, ela também tem que sentir prazer. Então, se ela, neste momento, não se sente preparada e esse medo, ele é algo que não vai ser transformado em prazer, ela não tem uma obrigação de fazer esse sexo, até porque se ela fizer este sexo de uma forma forçada, sem ela querer, esse cara aí, ele é parte de uma situação de abuso mesmo, né? Estupro, né? Abusando dessa mulher porque ela não quer fazer algo que ela não deseja. Então é importante que ela primeiro reconheça seu corpo, as suas sensações de prazer e a partir disso buscar formas para que este momento ele seja de fato prazeroso. E aí como que é importante que ela busque em relação a isso. Algumas mulheres às vezes procuram psicólogos para falarem sobre esse assunto e aí elas dialogam um pouco mais sobre essa questão sexual em relação às suas relações. E existem mulheres que, na verdade, elas assistem sexólogos que aprofundam mais nessas discussões, detalham mais como que é o ato sexual anal, falam sobre questões de prevenção. Então, isso é importante também que se tenha aí em relação a esse desejo. Então, se o cara tá forçando, a gente não usa nem sapato forçado, nem blusa apertado, nem nada. Não tem que o cara forçar a barra pro sexo anal. Exato. E aí, pensar que isso também, ele parte de uma questão que é muito forte no Brasil, que é o quê? Que é a pornografia. Então, os homens, eles acabam idealizando muito esse sexo anal porque eles veem nessas pornografias aí que as mulheres dos filmes pornográficos, elas fazem 1001 piruetas aí e acha que toda mulher, ela vai ter o mesmo ritmo, né? O mesmo desempenho, né? E o mesmo desempenho que as mulheres dos filmes pornográficos. E a gente entender que cada mulher tem o seu ritmo, tem o seu tempo, tem a sua necessidade sexual. Tem mulheres que demoram mais para chegar no orgasmo. O homem, ele chega mais rápido que a mulher no orgasmo. Então tem tudo isso que envolve. Não é só chegar lá, hoje acordei, vamos fazer sexo anal. Não é bem assim. Papapá, né? E a gente tem uma problemática aí, Kati, também, sobre essa questão de cara fazer pressão psicológica na namorada ou no namorado, que seja. Qualquer tipo de pressão. Isso também são características de relacionamento abusivo. Então, essas suas amigas, elas precisam prestar um pouco mais atenção aí nas relações dela, porque nada onde é feito chantagem ou pressão é algo saudável dentro de uma relação. Então, isso pode ser um gatilho para uma outra coisa maior que possa estar acontecendo no relacionamento dessas pessoas e essas pessoas ainda não sabem. Então, seria bom que as suas amigas dessem uma pesquisada um pouco mais a fundo sobre relações abusivas, sobre relacionamentos abusivos, para entender e identificar se elas estão ou não vivendo algum tipo de coisa como essa. Mas, como eu gosto do bafo, da baixaria, olha, eu super concordo com tudo que a Kati falou, mas eu daria uma diquinha também, assim, se você tá ali, danadinha, cremosinha hoje, querendo, falando, ai, nossa, eu queria tanto liberar o botão hoje, ai, toma um vinhozinho, bota uma música cremosa, bota uma roupa bem macia e vai se esfregando e vai deliciosa, vai devagar, olha. Eu não lembro quem que me falava, qual que era a bicha que me falava, mas olha, linguada no butico, beijo grego abre todos os caminhos. Então um bom beijo grego ajuda em muita coisa. Pode não ser que chegue até o final, mas já dá uma animada ali. E assim, nada de uma vez só, muito lubrificante, né? Porque o brioco, né, o botão não foi feito pra estar recebendo. Então tem que ter muito lubrificante. Se não tiver lubrificante, passa manteiga sem sal, porque com sal vai arder. E manda bala, bota pra dentro. E aí, eu acho que essa manteiga é novidade, viu? Manteiga sem sal é o último recurso, né? Eu tô zoando da manteiga, mas lubrificante. E assim, tiver afim mesmo, aí, minha filha, toma um vinhozinho pra ficar cremosa, manhosa, mas não vai ficar bêbada também, né? Pra ficar só, sabe, suave. Ficar bêbada aí já entra também na questão do abuso, né? Vamos sempre lembrar, gato, faça, quer beber um pouquinho, beba, mas não vai entrar em coma alcoólico pro cara ir lá
É só pra dar aquela animadinha, sabe? É só pra dar aquela... Assim, você dá aquele primeiro gole, a bunda já morde a calcinha, sabe? Assim, é só pra dar aquele é só pra dar uma animada. Só um startzinho, né? Exatamente. Bom, Biluzinha, eu acho que a gente te ajudou, né? Espero que a gente tenha te ajudado. Só as dicas, né? E nas amigas aí. E você, Biluzinha, se concentre. Quantos boys você vai querer ficar ou se você quer um amor pra vida inteira? Não, toda semana ela tem um boy novo. Toda semana ela tem um boy novo que ela tá apaixonada. Então, acho que Biluzinha, ela tá mais no eu me apaixono depois da transa. É o amor de Kenga. Esse é o famoso amor de Kenga. Eu também tô achando, amor de Kenga. Ela toda semana é um caso cabeludíssimo. É um boy que é um príncipe da Disney. É um boy que é o amor dela. Olha, essa Biluzinha, só Jesus na causa. Mas muito obrigada, viu, Biluzinha? A gente ama seus áudios e continue mandando, tá? Por favor. Beijo, Biluzinha maravilhosa. Mande mais áudios. Todos os podcasts, é maravilhoso os seus pedidos de ajuda aí. Sim, um beijo, minha linda. Bom, Kati, agora a gente vai pro último quadro, que é o quadro de ajudas, o que demais, que delícia, onde a gente vai dar dicas, indicações pro povo, coisas para que eles possam seguir, perfis no Instagram, série, alguma coisa que a gente acha interessante que possa brilhantar a vida deles nessa próxima semana, até o próximo episódio, até as próximas indicações. Então, vamos lá, solta a vinheta. Que demais! Ai, que delícia! Kati, vou começar por você, vou fazer as honras da casa. Você tem alguma indicação, algum livro, filme, série, perfil do Instagram, alguma coisa que você queira indicar? Olha, eu tenho várias indicações, né? Por favor, indique. Eu vou indicar alguns relacionados à temática que a gente discutiu hoje, que eu acho que é muito importante para aprimorar. E aí eu quero indicar 2 vídeos do YouTube. Um é da Gabi Oliveira, que é do Papo de Pretas, e ela tem um vídeo falando sobre solidão da mulher negra, né? Então legal. É um vídeo que tá ali que é super interessante, a pessoa dá uma olhada, e no próprio vídeo ela tem aí indicação de 3 textos que falam sobre essa temática também. Vale a pena dar uma olhada. O outro vídeo de YouTube que eu tenho é um TEDx, que é da Nathalie Neri, que ela fala a mulata que nunca chegou. Então esse vídeo é muito interessante, que ele traz aí também algumas reflexões sobre essa temática que a gente discutiu, fala sobre essas questões que impactam aí na vida da mulher negra, então sobre as dificuldades, às vezes, de acesso a essas questões de entrada aos diversos espaços relacionados às condições de raça. Então o vídeo ele chama A Mulata que Nunca Chegou, é o TEDx São Paulo, da Nathalie Neri. Então, de YouTube, eu indico o vídeo, né, esses 2 vídeos. Em relação à série, tem uma muito bacana, assim, que eu acho que trata muito bem essas questões, perpassando solidão da mulher negra, raça, relações interraciais, questões acadêmicas, trabalho e tudo, que é a série Cara Gente Branca. Ela tem disponível na Netflix, e ela vai falar um pouco mais dessas questões atuais, as discussões atuais sobre essas temáticas de raça. E outra indicação da Netflix é um filme que chama Palmeiras na Neve. Esse filme, ele traz um contexto mais do período da escravidão. Então é muito interessante assistir esse filme para conseguir entender esse processo que eu trouxe no nosso diálogo aí sobre a questão das mulheres, elas de certa forma serem abusadas, então elas serem apenas as mulheres objetos de desejo, a objetificação desse corpo dessa mulher. Ele traz, né, um pouquinho aí da questão afetiva numa relação interracial, mas ele é um filme muito bacana que vale a pena assistir. Legal, adorei a dica. A pista que você vai amar. Eu vou bem procurar. E aí, eu vou indicar alguns Insta que discutem essas temáticas e discutem questões relacionadas a gênero e raça também.
Então, tem um Instagram que é uma professora, educadora física, que é o Instagram afrontosa.let. Ela discute principalmente as questões de raça, relacionadas também às mulheres lésbicas. Então, é um Insta super bacana, que ela discute essas temáticas. Tem um Insta que ele discute a questão mais psicológica, que é o Saúde Mental Pop Negra, né? Então, a Giane Tavares coordena esse Insta, e esse Insta é maravilhoso, porque racistas não passam no Insta. Falou coisas racistas, é bloqueado, beijo, tchau, nem dialoga no Não Insta. passarão. Não passarão, racistas não passarão lá no Insta da Saúde Mental da Pop Negra. Temos o Insta que eu indico, que é o Rede Dandaras, e aí a Rede Dandaras é um projeto aí que tem mapeamento de psicólogas que trabalham aí com a promoção de saúde para atendimento. Então elas fizeram um mapeamento de profissionais que realizam atendimentos psicológicos com a prática antirracista. Então é um Insta bem bacana, que ele também traz aí atividade de oficina, rodas de conversa, tudo relacionado à questão de raça, saúde e gênero. Já tô acabando os Insta, viu? Imagina, pode ficar. E, por fim, o Insta que eu vou indicar é o meu, Psicocate. É um Insta que eu estou organizando algumas publicações bacanas para realizar aí. Quem quiser me seguir, quem quiser tirar alguma dúvida ou indicação, ou quiser saber mais sobre psicoterapia no formato online, ou quiser saber também sobre indicações, pode mandar mensagem lá que a gente conversa, ou pode mandar também no meu telefone profissional, que aí, dentro do horário disponível de atendimento, eu também falo. E aí, meu telefone é o 7798-111-6234. Kátia, repete aí pro povo. 77, o DDD, 98-111-6234. Então aí podem seguir lá, me mandem alô, mandem mensagem, a gente vai conversando, dialogando. E assim, indicação de livro pode também? Claro, por favor. Então tem esse livro da Ana, que eu falei aí nas nossas discussões, que é o livro da Mulher Negra, Afetividade e Solidão. Então, é um livro que vale super a pena vocês lerem, e traz muito isso forte, bem evidente, sobre a questão da solidão da mulher negra. E tem os podcasts, mas aí acho que os podcasts Andy pode indicar, né, Andy? Ou você quer que eu indique aqueles que eu te passei? Olha, um deles eu preciso indicar, porque ele é essencial para que as pessoas... Deixa com você os podcasts para indicar. Então, eu vou indicar um deles, dos que você me passou. Pode indicar, não tem problema, não. Tá. Pra você essa parte. E você tem mais indicações, Kati? Não, eu vou deixar, porque senão eu ia passar aqui a noite inteira, à tarde, ia perder as horas aí com indicações. Mas eu posso mandar depois, via mensagem, pra Manda você. sim, que aí eu posto no Instagram do podcast. No Insta do podcast. Isso. E aí a gente mostra mais. Arrasou. Tem livro. Tem mais um livro, esqueci. Pode que é pode falar. O Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, e o que é Interseccionalidade, da Carla Cotirene. São livros importantes. Tem também o Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, ela é repórter, né? Não, ela é filósofa, na verdade. Ah, tá. Ela é filósofa. E aí, como ela discute muito sobre essas temáticas, ela também... É que eu vi uma reportagem dela. É porque ela aparece em muitas reportagens. Então, assim, ela discute muito disso. Então, ela é idealizadora e coordenadora da coleção Feminismos Plurais. Então, é uma coleção que é de preço acessível, que discute questões de raça, mas que você consegue aí de uma forma acessível ler sobre esses assuntos. É muito bacana. Tem vários livros. Eu só tenho 2 da coleção que eu ainda não tenho. Mas assim, vale a pena ler. Legal, vale sim, muito, muito mesmo. Bom, eu vou começar indicando um filme, chama Histórias Cruzadas, é um filme de 2012 e ele tá disponível no Netflix. É um filme muito legal e ele é baseado no livro A Resposta, de Catherine Stockett.
E o filme conta a história de uma jovem que ela retorna para sua cidade natal para escrever um livro a partir do ponto de vista das empregadas domésticas, as mulheres negras que sofrem preconceitos diariamente e deixam suas vidas todas de lado para criarem os filhos da elite branca. É muito legal esse filme, vale muito a pena conferir. Uma segunda indicação é um Instagram, chama Empoderadas. E no Instagram você encontra elas como Empoderadaça, com 2 S's. Empoderadaça. São 2 mulheres negras expondo as suas opiniões sobre racismo, feminismo, sociedade e muito mais, e vale muito a pena conhecer. O Instagram delas é um Instagram muito legal. E um outro também que é muito legal das pessoas conhecerem, foi até uma indicação do Rafa, que participou do episódio anterior, é o Instagram da Priscila Oliveira. E o Instagram dela é Afeme, AFEMME1. Afeme1. A Femi com 2 M's. É ótimo da Femi. Você conhece? Conheço. Então, e ela fala de política, feminismo negro, direitos humanos, saúde emocional, e vale muito a pena conhecer. É muito interessante. Eu conheci hoje, na verdade, assim, fiquei encantado com as coisas que ela posta. É de utilidade pública aquilo, sabe? Acho que a gente perde tanto tempo vendo tanta porcaria, eu acho que um pouquinho de informação nunca é demais. E o Instagram dela tá aí pra isso, tá? Você queria fazer algum complemento sobre o Instagram dela? Não, ele é maravilhoso, sim. Eu foquei em indicar alguns Insta mais direcionado para temática, mas assim, se eu for falar de indicações de Insta que discute as questões de raça, política, existem várias indicações, eu posso te passar depois. Mas eu queria só dar uma outra indicação de filme na Netflix, porque como a gente discutiu sobre a questão da autoestima, e aí tem um filme muito bom que é o Felicidade por um Fio, que ele traz a discussão sobre a questão do cabelo, e aí principalmente da mulher negra, que tem que deixar aquele cabelo alisado e ser um cabelo todo problemático para a sociedade, nesse sentido de precisar ser aceita. Então ele é um filme muito bom e vale a pena. Tem um documentáriozinho também que chama High Love, e ele ganhou vários prêmios aí, mas ele traz um pouquinho dessa questão também racial. Bom, a minha última dica é um podcast que eu conheci através da Kati, chama Quilombas, e assim, é um podcast de utilidade pública. Assim, as meninas que apresentam o podcast, elas são incríveis, elas têm uma clareza sobre raça, sobre gênero, sobre lugar de fala, e assim, é um podcast incrível. Foi onde eu tive o primeiro contato com o tema da solidão da mulher negra. Incrível, simplesmente incrível. Você conhece a minissérie A Vida e História de Madame C.J. Walker? Nossa, era essa que eu tava tentando lembrar o nome antes. É C.J. Walker. Isso, é essa mesmo. Eu tava tentando lembrar o nome para te indicar. Ela é maravilhosa. Ela fala sobre as questões raciais. É uma mulher que foi a primeira mulher negra a ficar milionária lá nos Estados Unidos. Conta uma história bem bacana, conta ela na construção do produto de cabelo, fala sobre as questões da filha dela, que é lésbica, e ela cobra na questão dela ter filha, do marido que acaba traindo ela. São várias questões relacionadas com conteúdos aqui que a gente discutiu no podcast. Vale muito a pena a galera assistir. É uma minissérie, 4 capítulos. Bem rapidinho. Arrasou, Kátia, arrasou. Tem mais alguma dica, minha linda? Assistam a este podcast que vai ser sucesso. A minha dica é essa. Ai, obrigado, então aí, o podcast do Andy é um podcast que traz aí uma diversidade de conteúdos. Então, não tem foco. Não tem foco nenhum, mas enfim, eu vou pra todo lado. Chamou, eu vou. Nós temos um podcast diverso, isso é o que importa, maravilhoso. Exatamente. Toda semana um assunto novo, uma coisa diferente. Quando você acha que vem uma coisa, vem outra completamente diferente. E assim segue. Cabeça de gente doida funciona desse jeito, né? Então, com esse podcast não podia ser diferente.
E pode me convidar para outro podcast, Com né? certeza, com certeza. A gente precisa marcar aquele episódio sobre atendimento psicológico para LGBTs que a gente conversou. Sim, podemos marcar podemos falar de atendimento online, que o pessoal também está procurando agora atualmente, vários temas que a gente pode discutir aí nos podcasts. Ô, Kati, falando em atendimento online, quem quiser fazer atendimento online com você, também entre em contato pelo seu telefone, né? Isso, pode entrar em contato no telefone ou no próprio Instagram, que aí passar o contato também, se não conseguiu salvar o telefone, e aí a gente dialoga, fala sobre como que é esse atendimento online, negocia na questão dos valores, e muita gente às vezes tem dúvida como que acha que é algo muito difícil, e é algo muito simples, e porém necessário, mas que a gente também precisa se atentar nas questões relacionadas somente a sigilo, garantir aí que condições éticas elas sejam adequadas. Eu tenho aí toda uma preparação para ir, mas a gente sempre orienta aí o paciente quando ele procura esse serviço, ele nunca sai sem saber todos os procedimentos da oferta desse serviço. Kati, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Assim, eu não tenho palavras para agradecer essa aula que você deu pra gente. Assim, foi incrível, foi maravilhoso ter você aqui. E com certeza você vai voltar mais vezes. Muitíssimo obrigado mesmo, de coração, pela sua participação. Eu simplesmente amei tudo que você falou. Eu que agradeço a participação. Gente, eu quero falar um negócio aqui para finalizar. Eu que sou a Kati do aniversário online, que ele ficou com inveja. É verdade. Agora eu ouvi no podcast, aí eu fiquei sabendo. Então quer dizer que a pessoa ficou com inveja. Comemora o aniversário no mesmo dia que eu, viu? A gente faz aniversário no mesmo dia. Faz aniversário no mesmo dia. E aí ele falou que ia fazer a festinha dele, aí na sua vida de exterior. E eu falei, brasileiro, como é brasileiro, tem que dar um jeito para comemorar. Então o meu jeito de comemorar vai ser virtual. Mas a gente tá organizando aquela livezinha ainda, né, Kati? Sim, vamos organizar aí uma festinha online. Vai do ser Virilha babado, Cavada. viu? O que você acha? Eu acho o máximo, vai ser incrível. Festa online da Virilha Cavada, inauguração. Quando você fechar uma quantidade X de podcast, aí a gente vai e libera a festa online. Menina, e no YouTube, que em 3 semanas que meu canal tá no ar com os podcasts, já tem 1.100 acessos. Olha que arraso! Nossa, Virilha nem eu esperava. Vai ganhar o mundo. Ai, Deus Já ganhou o mundo, na verdade. Deus queira, que eu quero ver os homens. Não quero dinheiro, não quero fama, eu quero ver os homens chegando. Homens, eu quero os homens. Me vê 3, por favor. Bom, Kati, então é isso, viu? Obrigado. Adorei participar desse podcast, que a gente possa aí dialogar mais vezes sobre outros assuntos também, né? E com certeza, Kati. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje. Foi uma aula incrível e espero que vocês absorvam tudo que foi falado. Se não tudo, pelo menos um pouquinho do que foi falado. Eu acho que já vai ser o bastante para que você consiga ter uma outra visão sobre essa questão da solidão da mulher negra. Então, gente, fiquem bem, fiquem ótimos. Até a semana que vem, até o próximo episódio. Um grande beijo no coração de todos vocês e tchau!